Porque muitos de nós não aceitamos quando um querido nosso, um parente, um amigo, seja o parentesco, o grau de amizade que for, pode ser um apresentador, um artista, um jogador, uma grande celebridade que você durante toda a vida viu e curtiu, seguiu ela, se baseou nela. Quando elas vêm e deixam seu legado, elas ainda estão presentes na vida e por uma enfermidade, algo, uma consequência da vida ou a velhice, elas se vão num piscar de olhos, num estalar de dedo. Nós nos entristecemos quando ligamos a televisão e vemos o fulano que foi. Ele deixa um grande legado, ele estava na televisão durante décadas, seja quem for, se vai. A notícia nos invade, toca o nosso coração. Aí começamos a lembrar da pessoa em vida, o que ela foi. Mas o importante não é ver o lado negativo, triste. Nós fomos criados no início para ser eterno, perpétuo, mas muitos sabem, já está na Bíblia, na Escritura, depois que o homem pecou, a mulher, isso, o véu foi rasgado, foi quebrado, o pacto com Deus, o elo, o selo, a fidelidade, o respeito, tudo foi quebrado. Deus, ele teve que pensar um plano emergencial, porque a humanidade já estava toda arrasada aí para a perdição, para o inferno, do primeiro homem ao último. Ele disponibilizou o seu filho unigênito, que era a parte dele na Trindade no céu, e veio para pagar. Por isso que não nos conformamos quando alguém morre, porque o homem foi um projeto de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele inspirou, ele amou o homem. O próprio Deus se entristece quando um de nós se vai. Seja pelo motivo que for dessa vida, uns vão mais novos, outros nem chegam a nascer na barriga, são abortados, um aborto espontâneo, crianças morrem, adolescentes, é avião caindo, é carro batendo, é uma doença, é uma confusão, é tiro, é facada, seja a violência, o motivo que for. Mas nunca esqueçam que Deus, além disso, ele pensou lá na frente. Ele fala na palavra dele que essa vida é apenas uma prova. Isso aqui não é o total, não é tudo. Aqui é uma prova. Se você o aceitar, o confessar, o seguir, haver mudança de vida, um dia todos nós nos encontraremos lá no céu, um céu de luz. Vai ser um céu que não vai ter ranger de dente, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais lamentação, não vai haver mais choro. É lá que Ele quer, todos nós. Ele vai nos premiar com um corpo semelhante ao do seu Filho Jesus Cristo na glória, um corpo de glória, um corpo celestial, com vestes brancas, com uma coroa cheia de pedras preciosas, e todos nós juntos, em comunhão por toda uma eternidade, de diante da face dele, ele nos abraçando, nos acariciando, nos beijando, nos consolando. Por isso que temos que nos desprender. É triste, perder alguém querido, seja quem for. Mas em vida temos que orar, interceder e não querer nos antecipar, porque uma pessoa se for, a gente também querer estar próximo delas, pois elas não morrem. Até o último momento de vida que elas estavam aqui, ainda estavam em vida. Quando fecham os olhos, assim Deus as julga. E elas ficam aguardando até um juízo final, um grande julgamento que vai haver no céu naquele dia. Livros e selos vão ser abertos, pois só um vai poder abrir o livro da vida, o livro de cada um de nós, aquele que morreu, que derramou
todo o seu sangue, o seu sacrifício no madeiro, na cruz, na estaca de execução, aonde quer que ele tenha morrido, é forma de interpretarmos, de entendermos, ele vai ser digno, ele que vai nos justificar. Pois aqui a gente ainda está um pouco tempo em aguardo, sendo provados, vivendo e amontoando tesouros no céu para aqueles que fazem o bem e seguem o bem. A dor, ela fica porque Deus não criou o homem para morrer. Mas lembre-se que o maior homem de todos os tempos, o próprio Jesus Cristo, o Deus tetagrama, o nome que ainda serás revelado a toda a carne, até antes da vinda dele, o verdadeiro nome ainda vai ser revelado, mas todos o conhecem como o Senhor Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, o próprio Deus. Ele está contemplando, ele te consola nessa hora. Não sabemos o que cada um de nós estamos passando, mas a gente que ainda estamos aqui em vida e permanecemos, temos que cumprir a nossa missão, o nosso ministério, o nosso legado e a nossa vida. A dor é forte, ela vem, ela dói, ela atravessa o coração, a alma e o espírito atravessa. Mas peça força a Deus, pois o próprio Deus Pai e o Espírito Santo, eles viram seu próprio Filho, a própria parte da Trindade ser morto ali no madeiro. E eles sentiram também a morte do Senhor Jesus Cristo, porque ali se desprendeu a Trindade, o próprio Pai chorou, se lamentou. Pois houve silêncio no céu quando isso aconteceu. É até emocionante relatar, quando a gente fala de Deus, nos comovemos diante disso, porque o próprio Deus, ele ali por algum instante, ele perdeu, ele se separou do seu Filho amado, Jesus Cristo. Os anjos caíram prostrados diante de Deus. Bom, vou terminar essa palavra, pois é difícil se conter. Bom, que Deus nessa hora abençoe a todos. Quem gostou desse vídeo, desse conteúdo, curta, comente, compartilha e me siga. E até o próximo vídeo e o próximo conteúdo. Fiquem todos com Deus. Valeu!